Coloca no 2x. Nunca, em hipótese alguma, utilize relaxante muscular ou anti-inflamatório para reduzir a dor tardia pós-treino. Por quê? Porque quando você toma um relaxante muscular, tipo Dorflex, ou um anti-inflamatório, tipo Cataflam, você bloqueou, você acabou, você interrompeu o que você queria, que era hipertrofia, que é a construção de massa muscular. O processo inflamatório é o mecanismo para que o seu organismo comece a construir massa muscular. Você só vai tomar um relaxante muscular ou um anti-inflamatório se a dor for ao ponto de ser patológica, do tipo, cara, eu tô com um processo inflamatório severo. Aí sim, porque você errou no treino. Você levou o seu nível de treino para uma condição física que você não tem. Aí tudo bem. Salvo disso, você não pode tomar. Fala, pessoal. Bom, eu queria comentar um pouquinho desse trechinho que o Renato Carenco postou. Sou muito fã dele, inclusive, né? Inclusive, se acabar chegando esse vídeo dele, um salve muito grande pra ele. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que ele falou dos anti-inflamatórios, né? Isso, com certeza, o que ele falou, a maioria das partes que ele falou tá certa, tá? A gente não indica anti-inflamatórios pra dor tardia pós-treino. Nem pra pacientes que estão tentando maximizar seus ganhos de massa muscular. Mas eu queria colocar umas pontuações nas falas dele, né? Que a gente não utiliza os anti-inflamatórios não por causa que eles comprometem o ganho de massa muscular. Porque eu vou mostrar pra vocês que, na verdade, eles até chegam a comprometer, só que é tão pequeno, um comprometimento tão desprezível que a gente nem leva em conta. A gente acaba não usando os anti-inflamatórios para dor tardia pós-treino ou em pacientes que estão fazendo exercício, mas porque eles não demonstraram eficácia para tratar dor tardia pós-treino. Então, tipo assim, eles são inúteis, digamos assim. Por isso que a gente não utiliza. A gente utiliza anti-inflamatórios nesses pacientes que treinam e tal, mas para outros tipos de dores que não a dor do treino. Então, a dor do treino, viram que os anti-inflamatórios não têm eficácia para tratar, né? E é isso que eu vou estar demonstrando. Aquilo que ele falou das drogas, elas agirem bloqueando a inflamação causada pelo treino, isso é verdade. Na verdade, assim, é verdade em teoria, né? Não se sabe se é verdade na prática e não tem se demonstrado isso ainda. Mas em teoria, né? Em teoria, em modelos celulares, em modelos animais e em modelos de células humanas, mas não no humano, em modelos de células humanas em laboratório, isso se demonstrou verdade, que a hipertrofia, ela ocorre pelo processo inflamatório. Então, eles teorizaram que talvez, se você está utilizando anti-inflamatórios, você estaria bloqueando essa atividade e estaria bloqueando, assim, a hipertrofia. Né? E aí, esse estudo aqui que eu estou mostrando aqui pra vocês, não estava achando. Esse aqui é um outro vídeo aqui que estava achando. Mas nesse vídeo aqui, que eu tô... Nesse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, que eles viram nesses modelos animais que se você está utilizando os anti-inflamatórios, né, e a literatura também tem disponível, a utilização dos anti-inflamatórios, ela vai influenciar muito pouco na hipertrofia, né? Ela vai para pouco para desprezível. Então, tipo assim, você não tem problema, não teria problema você estar utilizando os anti-inflamatórios, né? Só que eles também colocam que você está utilizando os anti-inflamatórios por muito tempo e em doses cavalares, em doses muito grandes, aí sim você teria... Ele influenciaria no ganho de massa. Ele está influenciando na reconstrução muscular, né? Então, assim, o que ficou de mensagem desse estudo? É que você está utilizando anti-inflamatórios, uma vez ou outra, né? Não vai influenciar no ganho de massa muscular de forma muito significativa, de forma desprezível, uma forma muito pequena. Inclusive, tem outro estudo que eu vou mostrar também que ele influencia muito pouco. Mas você está utilizando ele de forma gradativa, de forma crônica, por exemplo, você utilizar 1 semana, 2 semanas, 3 meses de anti-inflamatório, que eu acho que ninguém vai usar, né? Porque a gente sabe muito bem dos efeitos colaterais anti-inflamatórios, né? E você está utilizando de forma muito... por longos períodos o anti-inflamatório, não vai ser saudável tanto para o resto do corpo quanto para os músculos. Então, aí sim, o uso corriqueiro, o uso por longos períodos e em doses altas, aí causa problema
Não só para o músculo, mas para outras partes do corpo. Mas, assim, você usar ele uma vez ou outra, esse estudo constatou que não tem problema. Mas, em teoria isso se vê real, né? Agora, esse outro aqui, ele também viu em modelos animais. Esse aqui foi um estudo que foi feito em modelos animais e usou células humanas para tá vendo como é que o anti-inflamatório ele estaria agindo na célula humana em animais, né? Como a gente não pode matar um ser humano não faça isso, né? Como a gente não pode matar um ser humano pra ver como é que acontece no esqueleto músculo dele, a gente não pode cortar o braço de alguém pra colocar no microscópio pra ver como é que funcionaria, né? Então a gente acaba se conectando com os modelos animais e com modelos de células humanas em laboratório mesmo. Essas células humanas, eu acredito, pelo menos, que elas foram cultivadas no laboratório, elas não foram tiradas do braço de ninguém, não. Deve ter tirado uma lasquinha assim, mas não assim dentro, mas eu acredito que seja mais por esse lado. E aí, o que ficou desse estudo? Que realmente, a te- que nesse estudo, em teoria, né, igual aquele outro, né, em teoria, o ganho de massa muscular ele acontece por inflamação e que os anti-inflamatórios talvez eles influenciariam no ganho de massa. E aí, aqui ficou a mensagem desse estudo, que a gente teria que ver mais com a parte da clínica, a clínica do paciente, o que o paciente apresenta de dor, o que ele tem de queixa, pra gente estar lançando mão dos anti-inflamatórios se vai valer a pena ou não. Porque os anti-inflamatórios, eles são muito úteis em pacientes com dor crônica, né? Então, geralmente são pacientes mais idosos. E os anti-inflamatórios, eles ajudam muito porque eles agem de forma mais potente do que os analgésicos convencionais. Justamente porque eles agem por uma outra via mais seletiva do que os analgésicos convencionais, né? De pirona, paracetamol. E aí, eles colocaram todo esse texto aqui descrevendo quais pacientes que eles acham que seriam os melhores candidatos a estar utilizando o anti-inflamatório em resposta, né, a pacientes que estão fazendo exercício físico para não comprometer o ganho de massa. Mas assim, eles também concluem que é uma coisa que é em teoria, né? E aí eles deixam para os clínicos decidir qual seria a melhor abordagem, né? Os médicos clínicos. E aí vem esse outro aqui, esse aqui foi um estudo menor. Ele pegou 15 pacientes e ele pegou, aliás, 30 pacientes, né, e colocou um grupo que ia utilizar ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, e um outro que ia utilizar a AS, que é um anti-inflamatório mais fraquinho. Ele queria ver se você utilizar o anti-inflamatório, você iria aumentar os ganhos de força, aumentar os ganhos de massa e diminuir a dor do treino. Porque ele viu que não teve eficácia. Então, você está utilizando o ibuprofeno, você está utilizando algum anti-inflamatório, qualquer anti-inflamatório que seja, ele não vai conseguir aumentar ganho de massa, não vai conseguir aumentar ganho de força e também não vai conseguir diminuir a dor pós-treino. Inclusive, demonstrou-se que ele pode reduzir. Mas aí que entra aquilo que eu falei no começo do vídeo. Por que a gente não usa o anti-inflamatório? Sendo que ele influencia muito pouco no ganho de massa, que eu falei, né? Ele influencia muito pouquinho. É mais por causa dessa questão, que ele é praticamente inútil. Ele influencia muito pouquinho, mas nesse ganho de massa, e ele não trata nada. Ele não dá ganho de força, ele não dá ganho de massa, ele não trata a dor. Então, você só teria os efeitos colaterais do anti-inflamatório, e não os efeitos terapêuticos que ele tem, que é de tratador, que é o que ele se propõe a fazer. Por isso que a gente não usa, não por causa que ele vai não comprometer os ganhos. Até porque os ganhos que ele compromete são mínimos. E tem gente que pode argumentar que esse ganho mínimo ainda é um ganho, né?
Então, se for pensar por esse lado, até você pode pensar por esse lado, que é desprezível, né? Mas esse pouquinho assim, às vezes faz diferença. E se você quiser pensar por esse lado, a gente também pode pensar, né? Esse outro aqui, ele foi uma meta-análise. Ele pegou vários estudos assim, para verificar os efeitos dos anti-inflamatórios, né? Qual que foi a conclusão dele? E aqui lembra que eu falei que ele reduziu força muscular. Viram que reduz força muscular mesmo. E reduz massa também. Mas veja aqui que os valores, eles são assim, 0,50, 0,16, que são valores muito baixos de força, de perda, né? E aí, o que ele viu? Que os anti-inflamatórios, eles são inefetivos para aumentar ganho de massa, ganho de resistência e recuperação, ou seja, dor no treino. Isso quer dizer que isso só prova, tipo assim, que ele não tem muita eficácia para tratar dor no treino e para aumentar a recuperação do paciente pela dor do treino, né? Pelo treino que ele realizou. E aí, por isso que a gente não utiliza anti-inflamatórios. Mais porque eles não conseguem ter esse efeito terapêutico. Então você só teria os efeitos de... Você só teria os efeitos colaterais da droga, né? E é isso. É por isso que é mais por causa disso que a gente não usa. Não por causa que eles comprometem assim, eles comprometem também, mas de forma muito pequena. A gente não usa mais. O motivo para a gente não estar utilizando eles é por causa de que eles se demonstraram inúteis, assim, para tratar dor no treino. E por isso que a gente não estaria utilizando. Para tratar dor no treino, eles não estariam sendo indicados, né? Mas o que fica de mensagem? Que para dores que não são do treino, por exemplo, uma dor de uma dor de... Nossa, não fui pensar em nada agora. Mas, por exemplo, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, talvez, dor de coluna. Talvez aí eles sejam úteis você estar utilizando em pacientes que treinam, né? E que sejam um pouco mais idosos, ou pacientes jovens que estão, por exemplo, com dor de garganta, assim, e não gostam de ter dor de garganta. Esse prescrevimento inflamatório para ele pode ser uma boa para melhorar a qualidade do dia dele, né? Então, aquela dorzinha chata, pelo menos ele não vai ficar um pouquinho, não vai ter, né? Então seria mais por isso. Agora, a dor do treino, assim, não tem por que você passar de inflamatório para dor do treino. Então ficaria mais isso de mensagem. Não se usa anti-inflamatórios, né, para pacientes que treinam, né? Mas mais por causa que eles têm mostrado inúteis para tratar dor no treino. Não tem eficácia se você está utilizando eles para dor no treino.